Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo está acostumado a ver a Cris aqui e hoje não é a carinha da Cris. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Maga Toffoli, eu sou amiga da Cris, da Eli e da Lília. Junto fazemos um trabalho de divulgação para pacientes, familiares, tudo voltado para erros inatos da imunidade ou imunodeficiência primária. Nós vamos falar de como conseguir a educação, né, domiciliar e hospitalar, que esse é o nosso tema de hoje, e a Renata hoje vai falar sobre esse assunto, falar sobre também o atendimento hospitalar, que é muito importante, a criança, né, que não pode ir para a escola frequentemente. Agora eu vou chamar a Renata Ferraz, né, que hoje ela é pedagoga, mas hoje ela é coordenadora da educação especial em Anchieta, Espírito Santo, é o nosso município, e ela vai falar muita coisa boa para nós hoje. Deixa eu ver, Renata, vamos entrar. Boa noite, tudo E, bom, H? Olá, bem, tudo Renata, bem? tudo Certinho, certinho? graças a Deus. Ai, que ótimo. Então, hoje nosso assunto é muito bom, né, Renata? Muito bom. Legal que tem as professoras do CRAI, né, são nossas professoras, foram professoras de Miguel também, e são as professoras do CRAI, da Educação Especial de Anchieta, que é muito legal a participação delas aqui nesse momento, né? Sim, eu estou muito feliz porque elas estão presentes aqui conosco hoje. Estou muito É feliz muito mesmo. bom, isso é muito bom, muito Isso bom. é gratificante, né? E hoje nós temos muita coisa boa, coisas que muitos pacientes não conhecem, né, Renata? E são Verdade. atendimentos que já aconteciam antes desse período de pandemia, né? Esse atendimento Uhum. especial para esse tipo de paciente, né? Para paciente que não tem atraso cognitivo, mas tem essas dificuldades, né? Algumas patologias que não pode estar frequentando uma sala de aula, né, Renata? Então, se apresenta para nós, Renata. Então, eu sou educadora especial, sou formada pela PUC, né, de Campinas, e vim para o Espírito Santo e comecei a trabalhar em Anchieta desde 2007, na área de educação especial mesmo. E aí tem 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, que eu estou na coordenação do CRAI, né? E aí, mas eu sou educadora especial, eu sou professora de educação especial, que é a minha paixão, né? Trabalhar com educação especial e essa luta pela inclusão, né? De fazer com que os nossos direitos sejam válidos, uma educação de qualidade, a busca por uma equidade, né? Sou tradutora e intérprete de Libras também. Então, assim, a gente vai fazendo essa luta pela inclusão. E aí, conhecer essa questão da imunodeficiência foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Miguel, né? Porque então, até então, a gente fica com aquela coisinha fechada da educação especial, né? Achando que a educação especial são só aqueles que a gente já tem do comum, que é o público-alvo da educação especial, né? Os alunos de PGD, altas habilidades, com as deficiências. E aí a gente descobre, né, que existe uma outra realidade, um outro grupo de pessoas que também precisam ser assistidas pela educação especial, né? E, e o portador de imunodeficiência primária, erros inatos da imunidade, né, Renata? Uhum, Entra na educação especial, entra no atendimento exatamente. de educação especial, né? Precisa ser assistido, precisa ter um olhar diferenciado, né? Porque quando eu tive com o Miguel, é aquela coisa, quando surge a oportunidade, é que a gente começa a estudar e a pesquisar. E aí a gente percebe que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam de um atendimento diferenciado, eles precisam de um olhar diferente, justamente pelas dificuldades que eles vão ter ao longo do tempo, pela ausência da escola, de não estar sempre na escola, às vezes fica muito tempo fora, né, Maga? Miguel, por exemplo, é um caso que não vai à escola, mas ele precisa estar na escolinha, ele é parte de um grupo escolar. Então, a importância desse vínculo, né, é extremamente, se faz necessário para a criança, para a família, ter esse vínculo junto à rede escolar também, né? Então, na verdade, né, Renata, existe a dificuldade da mãe
não sabe onde recorrer, Pode ver. como recorrer, né? A quem recorrer, como eu fui, né? Eu não sabia onde procurar, se era na saúde, se era na educação, se era na escolinha próxima de casa. Eu tive essa dificuldade. E o que que a mãe deve fazer, né, com uma criança que não pode frequentar a escola, ou agora, né, a partir dessa pandemia, que os médicos com certeza vão dizer que a criança não vai poder frequentar a escola? O que fazer nesse momento com essas crianças e com esses adolescentes? Então, a primeira coisa é que essa criança ela esteja matriculada na escola regular, né? Ela precisa estar matriculada, ela precisa estar levando esse laudo médico com o CID, isso é extremamente importante, né? Que tenha o CID, que tenha o nome do médico, que tenha a orientação para que seja feita essa assistência, esse atendimento domiciliar. Uma coisa que a pandemia ela veio ressaltar, essa questão até do atendimento fora da escola, né? Algumas pessoas falam do homeschooling, mas não é a mesma coisa do atendimento pedagógico domiciliar. O atendimento pedagógico domiciliar ele é feito por professores da educação especial, né? E aí a gente tem esse sistema EAD hoje, que é a educação à distância, por conta dessa pandemia, né? Então, assim, são várias situações diferentes. Existe o homeschooling que não é legalizado no Brasil ainda. Ele é feito por uma tutoria de pais, pelo responsáveis, professores particulares. E aí a gente tem a questão do atendimento pedagógico domiciliar, que é específico para as crianças que precisam desse atendimento, seja de saúde, temporário ou permanente. E aí Esse precisa que ele seja. Oi. atendimento homeschool, ele não funciona, tipo assim, é uma coisa que ainda não funciona no Brasil, né? Ou funciona Não. porque tem pais que, né, tem muita dificuldade para ensinar o seu filho, ou a criança, o adolescente, é tudo muito complicado. Não são todos os pais que têm a facilidade de ensinar o filho, né? Exatamente. Então a gente precisa estar definindo assim quais são, né, a questão principalmente da IDP, da questão da imunodeficiência. O que a gente precisa entender? Essa criança ela precisa estar matriculada na escola. Após a matrícula, ela precisa levar toda a documentação, toda a xerox da documentação para a escola. E aí entrar em contato com essa escola. Informar, olha, o meu filho ele tem uma situação, ele não pode, ele é de um grupo de risco, e aí quando entende o grupo de risco, são as doenças crônicas, doenças que impedem a frequência dele diária na escola, que precisam estar se afastando, comunicar à escola. A comunicação, o diálogo com a escola é extremamente importante, né? E aí, se a escola não tiver esse sistema, para onde que ele vai? Ele vai ser encaminhado, então, para a Secretaria de Educação do município. E na Secretaria de Educação, eles vão dar essa orientação, porque deve ter o sistema da área de educação especial, alguém que possa dar essa orientação. E aí, se de nada disso tiver, aí faz a última instância, que é recorrer ao Ministério Público, né? Mas, a princípio, o diálogo é o mais importante, né? Na escola, a Secretaria Municipal, junto à escola, procurar o setor de educação especial e ver quais são as possibilidades do município em questão. Aqui, essa questão da educação especial, né, que é a educação domiciliar, e a educação hospitalar, como é que funciona? Essa criança que faz um tratamento por um certo período, que acaba faltando uma semana, 2 semanas, como é que fica a vida desse aluno em relação à escola? Então, a mesma lei que ampara o atendimento domiciliar é a mesma lei do atendimento hospitalar, né? É a mesma lei de amparo. Porque o que eles prezam? É a educação para todos e que todos eles têm direito a essa educação. Então, que todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de afastamento por conta de saúde. Então, que essa criança, esse aluno, ele tem direito a manter a rotina dele escolar. Então, assim, geralmente, em alguns hospitais, tem a classe hospitalar, né? E que aí a classe hospitalar, ela mantém contato com essa criança, são professores de educação especial que são preparados para isso, que vão lidar com as situações. Se ele ficar uma semana, 10 dias no hospital,
a família tem que entrar em contato com a escola para que seja feita ou encaminhadas atividades para o aluno, né? Por isso que é importante a comunicação. A família tem que manter contato com a escola. Porque às vezes a criança, ela só... Oi. Tem uma perguntinha aqui. É da... Vamos ver se a gente consegue responder. Acho que é da Bianca. Aqui o perfil é Bianco. Ela está perguntando, ela falou que ela é pedagoga. Ela pode dar aula para a filha dela, ela sendo pedagoga? Como que funciona? Em aspecto de homeschooling? Nessa questão da criança não poder ir frequentar a escola. Então, aqui no Brasil a gente não tem legalizado o homeschooling. Isso que a gente precisa estar deixando bem claro. Isso não é legalizado, né? A criança ela tem que estar matriculada, tá? E aí a gente hoje, em período de pandemia, o que a gente está vivendo hoje é essa incerteza. Nós vamos trabalhar com ensino híbrido, se vai ser se vamos continuar esse atendimento de EAD, de educação à distância. Mas para que haja um homeschooling, ele não é legalizado. Tanto que no Brasil existe a obrigação, né, da matrícula, e no artigo 246 do Código Penal Brasileiro acontece como abandono intelectual. Então aqui a gente não tem esse respaldo legal para que seja feita o homeschooling no Brasil, mesmo ela sendo pedagoga. A criança tem que estar matriculada. A criança dela vai ter que estar matriculada. No caso, se ela fosse a professora da turma dessa criança, aí ela poderia estar, né, sendo a pedagoga da filha. Isso poderia estar acontecendo? Não, ela vai fazer o trabalho dela em casa normal, mas não como professora, a quando dessa criança ela estiver no processo de aprendizagem, né? Ela vai fazer o trabalho em casa, de família. Mas dar aula especificamente em caráter pedagógico, não. Aqui a gente não tem esse respaldo legal no Brasil, não. Assim. E essa educação especial, como é que funciona de município para município? Os estados funcionam a mesma coisa? Ou existe alguma diferença em relação a esse atendimento que existe aqui no nosso município, que é o atendimento da educação especial? Então, a lei é federal, né? A lei ela existe para todos os municípios, mas cada um tem as suas particularidades e as suas peculiaridades. E aí o que acontece? Às vezes a gente precisa fazer valer a lei, né? Buscar o atendimento. Aqui no município de Anchieta, a gente já tem atendimento domiciliar, já temos 4 atendimentos domiciliares, né? Em caráter diferentes, não são todos do mesmo jeito, são 4 atendimentos diferenciados, com características diferentes, né? Então, assim, aqui no município já funciona, mas se você for num outro município que não tem um atendimento domiciliar, é importante que essa criança se faça a primeira matrícula, posteriormente busque o direito, porque existe, né? Existe a lei. Então, o que precisa fazer? É garantia do atendimento, né? É buscar o atendimento. Então, assim, você vai lá no artigo da Constituição, você pega desde a Constituição Federal, você pega na LDB, depois você pega o projeto de lei, todas elas vêm dizendo sobre a garantia do atendimento, tanto hospitalar quanto a garantia do atendimento domiciliar. Né? E quase todos os municípios já têm a questão da educação especial. Né? Então, assim, tanto o Estado quanto o município, a educação especial ela tem que estar acontecendo. Seria o ideal. Sim, mas em algum momento, em alguns municípios, isso pode não acontecer, esse atendimento domiciliar e hospitalar, ou todos os estados têm esse atendimento incluso na educação? Não, em algum momento pode não ter ainda, porque não houve caso. Então, precisa ter o primeiro caso para que aconteça. Né? Porque, assim, primeiro que a gente tem que tornar a lei pública e notória. Porque quando a gente torna a lei pública, a gente dá a garantia do direito de fazer exigir, dela ser atendida, né? Porque já temos a lei. O que precisa fazer com que aconteça. Então, se no município qualquer não existe o atendimento, mas existe a necessidade, então é fazer valer o direito, é ir com a lei, é buscar, né? Então é por isso que eu te falei, primeiro vai à escola,
converse na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação vão buscar meios para isso, vão ter as pessoas que vão orientar. Se de tudo não resolver, aí vai ao Ministério Público, né, para se fazer valer a lei. Né? Porque aí a gente abre precedente para outras pessoas, porque às vezes a gente não sabe que existe a possibilidade de existir um atendimento como esse. Né? E aí você pergunta, o atendimento é para todos os alunos? Não, não é para todos. Existe a necessidade para garantia desse atendimento. Que no caso, esse laudo bem feito, né? Esse laudo bem feito, que a mãe tem que levar para a sua escola, onde o seu filho vai ser matriculado. Uhum. E se a escola não tiver informações para você, ela vai te orientar aí, né, a secretaria, ou se a escola falar, não tenho esse atendimento para esse tipo de patologias, né, que é vamos dizendo aqui que é a imunodeficiência primária, ou erros inatos da imunidade, a escola vai dizer que não tem. Se a escola falar que não tem, vamos procurar a Secretaria de Educação, né, do nosso município. Exatamente. Porque a secretaria é o local certo que vai ter que dar uma resposta para o aluno, né? Exatamente. E a família também saber esperar um pouquinho, porque quando chega uma situação nova, né, igual assim, entender o que é uma imunodeficiência, o que isso acarreta, quais são, porque a gente chega, quando eu comecei a trabalhar com o Miguel, quando eu cheguei na escola com a situação, era assim, mas o que é isso? De onde vem? Então a gente precisa ter esse conhecimento, dar um tempo para as pessoas poderem se identificar e conhecer o mundo. Né? O porquê que ele não pode ir para a escola, o que isso causa. Então, a gente também tem que fazer o trabalho de aproximação, de acolhida, porque é algo novo. Né? Às vezes a gente vê a pessoa lá saudável, né? Ai, tá bem, não, às vezes lá dentro alguma coisa está acontecendo, que para a gente é uma gripezinha muito comum, às vezes uma gripe. Uma pessoa que tem uma imunodeficiência, o que acontece? Pode virar uma pneumonia, vai para uma UTI. Então, assim, os riscos são muito maiores do que para uma criança que está saudável, que está estável. Né? Então, precisa de ter esse entendimento, descobrir. Então, assim, não é só chegar e falar assim, eu quero que meu filho tenha atendimento. Não, precisa de dar um tempo, os órgãos competentes fazerem essa pesquisa, fazer a leitura desse laudo, compreender, buscar e aí dar assistência a essa família. Né? Então, a gente também tem que ter essa via de mão dupla, né? Não é, eu quero, pronto, não. Precisa de um tempo para poder descobrir. Porque se é algo novo, né, a gente tem que estar descobrindo. Porque, assim, muitas vezes a pessoa pensa que ter um atendimento na educação especial no seu município é só para aquela criança que tem um atraso cognitivo, né? Muita gente pensa assim, não, é para uma criança que tem um problema cognitivo, é uma criança autista, mas não é. O atendimento é para todos os estudantes que têm algum tipo de deficiência que não pode estar frequentando uma sala de aula. É isso que poucas pessoas sabem, né? Porque assim, às vezes você pode não ser, por exemplo, às vezes pode ser uma questão, uma dermatite atópica, pode ser uma psoríase, né? Uma doença, às vezes, de pele que chega a causar grandes machucados, feridas. Então, assim, entra na questão da saúde física e mental também, né? Da saúde emocional do adolescente, da criança. Então, às vezes, a pessoa que tem dermatite atópica, por exemplo, que tem fica muito machucado, com muitas feridas, ela também está impossibilitada, no caso muito sério, de frequentar a escola. Por quê? Porque existe a situação da sepsia, do outro ver, daquele momento, a coceira, a alergia. Então, isso também causa. Então, por isso que cada laudo ele precisa ser olhado de uma forma diferenciada. Cada caso é um caso. Né? A gente, nesses casos do atendimento domiciliar, ele não pode ser, assim, para todo mundo, né? Ele não pode ser, ele não é uma coisa, é aleatória, eu quero que meu filho seja atendido em casa. Não. Ele tem que ser, ele vai ser avaliado, ele vai ser passado por uma triagem, ele vai ser estudado, a gente vai pesquisar, vai conversar, vai conhecer o caso. Né? Às vezes tem casos, desculpa, Magá, às vezes tem casos que são determinados pelo próprio juiz, né?
e já entra em questões de saúde mental. Então, o próprio juiz já vem com a orientação do atendimento também pedagógico domiciliar. Então, tem as características também. Nós temos uma pergunta aqui, Renata. Hum. O laudo tem que estar especificando o atendimento domiciliar ou hospitalar? Sim, quando é o atendimento hospitalar, a criança ela já está na sala, já no hospital, ela já está no atendimento prolongado, e o próprio hospital já começa a fazer esse contato. Então, por exemplo, se for um tratamento para parte de oncologia, já tem a classe hospitalar, né? Se for para atendimento de uma cirurgia, que ele vai ficar muito tempo, tem a classe hospitalar. A classe hospitalar, ela já age junto, né? Assistência social, a parte de psicologia, e aí vai ter a parte da classe hospitalar. Quando é o atendimento domiciliar, já vem com alguma orientação. O laudo, além do laudo médico, vem o atestado. A criança vai ficar por tempo indeterminado afastada da escola. Então, esse tempo indeterminado já vem indicando que essa criança vai precisar de um atendimento domiciliar, que as atividades sejam levadas em casa, né? Ou que ela tenha um respaldo do professor de educação especial. O professor da escola regular prepara as atividades e aí o professor de educação especial leva, faz as atividades, faz o atendimento com ela e retorna com essas atividades para casa, né? Então, assim, tudo isso já vem estipulado, definido como que vai ser. Os hospitais, eles já vêm com essa orientação, né? Alguns hospitais eles já trazem essa orientação. Aí a mãe, né, já tem que, quando a criança, né, vai fazer esse atendimento, esse tratamento hospitalar, né, a mãe já fica preocupada, e a escola? O que que eu vou fazer, né, com a escola? Meu filho não vai passar de ano devido às faltas. Então, o que essa mãe deve procurar de imediato, se a criança vai ficar por um certo período, é a assistência social do hospital, no que é a melhor pessoa para orientá-la em relação a isso, né? Isso, porque aí vai fazer a ponte, né? O hospital e a escola, né? É sempre importante manter. Alguém da família tá com esse contato com a escola, ou com o pedagogo, ou com o diretor, está informando dessa ausência. Porque, assim, a falta, ela reprova, isso é fato. Mas quando ela tem o abono da falta, que é o atestado médico, por isso que é importante, né? A criança vai ficar 3 meses afastada da escola. Durante esses 3 meses, ela precisa ser encaminhada às atividades, ela precisa receber as atividades, né? Obviamente que ela vai ter dificuldades que são próprias, aí que entra a educação especial. Fazer o acompanhamento dela em casa, ver como que está as atividades, fazer adaptação, fazer adequação para que essa criança ela consiga alcançar. E aí a gente precisa desmistificar também essa questão da reprovação, sabe, Magá? A gente fala tanto em reprovar, e a gente precisa entender que o aluno de educação especial, ele tem um tempo maior para poder aprender. E aí a gente precisa dar um tempo maior para essa aprendizagem. Então ele entra no caráter de continuidade. Aí às vezes ele vai fazer o segundo ano de novo. Mas ele vai fazer porque ele precisa fazer o segundo ano de novo. Ele precisa de ter um tempinho maior para poder aprender, né? Então, nesse processo, a gente começa a entender que a criança que tem, por exemplo, no caso aqui da imunodeficiência primária, são crianças que já ficam, às vezes, entubadas, que ficam, às vezes, na UTI, o excesso de medicamento. Então, o tempo dela de aprendizagem vai precisar de um tempo maior do que as outras crianças que estão com a saúde mais equilibrada, né? Então, a reprovação, ela não pode ser vista como uma coisa negativa, né? Ela tem que ser pensada em caráter de continuidade. Sim, nós temos uma mãe, eu conheci, né, uma mãe, ela tem um filho adolescente, e ele tem esse problema todo de ficar internado, por vários dias, já ficou internado por meses. Daí ele teve essa perda, né, escolar. E a mãe, ela não tinha informação suficiente para poder, né, fazer com que a criança, que o adolescente dela, não perdesse o ano. Aí o que ela fazia?
depois que ela foi para casa, ela começou a pegar os cadernos dos amiguinhos para copiar, para o filho tentar fazer a prova. Olha a falta de informação dessa mãe e a falta também da escola em relação a isso. A criança perdeu vários anos de escola, ele tem um cognitivo muito bom, mas perdeu alguns anos de escola devido a essa falta de informação. Isso, né, gera perda para o aluno. Gera. E são perdas assim, na verdade elas são cumulativas, são pequenas perdas ao longo do tempo, que lá na frente elas vão se tornando grandes. Por isso que é importante a gente desacelerar, porque uma criança que está, um adolescente, um adulto que está doente, ou que se encontra numa situação que precisa se restabelecer, né, vai para o hospital, retorna do hospital. Então, a gente não tem como cobrar o processo de aprendizagem dele dentro de um padrão normal, né? A gente entender que existe todo um processo. O cansaço é maior, existem as perdas, a questão da coordenação motora, da atenção, tudo isso precisa ser trabalhado. E aí que entra o papel do professor de educação especial. Porque o professor de educação especial ele vai trabalhar com essas dificuldadezinhas, né? Com essas dificuldades que parecem que passam desapercebidas ao longo do tempo, né? Que às vezes é um risco, é fazer a letra corretamente, que são aqueles erros de português que se transformam em desortografias, né? É dificuldade, às vezes, de compreender um cálculo, porque lá na frente ele vai ter que fazer uma expressão numérica, mas ele está com dificuldade lá atrás, que é na soma e na adição. Então, por isso que o professor de educação especial, ele tendo esse tempo de aprender, ele tem ganhos, né? Ele não vai ter perdas, ele vai ter ganhos. Então, ele precisa de tempo, porque o tempo que ele fica no hospital, às vezes a gente sabe, né, Magá? Se você entra no hospital, às vezes, na segunda-feira, e quando sai na quarta, parece que ficou uma semana inteira. Parece que foi um mês lá dentro, não tem noção de dia, de noite. Então, quanto que isso afeta, né? Para o adolescente, o tempo que ele fica no hospital, porque a gente perde a noção até do tempo que a gente está lá dentro, né? É uma questão, assim, bem complicada, né, para os pais que não compreendem, né, como funciona realmente, né, a questão educacional, e para a criança também, né, Renata? Porque, né, às vezes tem crianças que fazem, né, crianças e adolescentes fazem tratamentos em outros municípios, em outros estados, e isso causa perdas. E esse período que nós estamos vivendo, né, esse período de pandemia, está sendo muito preocupante para essas mães, né, com essas crianças e com esses adolescentes. O que vai se fazer em volta às aulas, né? O que vamos fazer? Né? Vamos colocar o filho na escola? Não vamos? Vamos pedir o médico para fazer um laudo, dizendo que eu não posso mandar meu filho para a escola porque eu estou com medo. O médico já vai dizer, não, a sua criança não vai poder ir para a escola devido à gravidade, isso tudo é muito complicado. E a gente fica buscando, né, resposta para tudo isso e não encontramos, porque ainda é muito difícil, não é, Renata? A gente tem aí, né, várias leis que estão saindo aí agora, vários decretos. Uns chegam a custar, né? Um porque coloca a deficiência como doença, né? E deficiência não é doença, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um aluno que é surdo, mas que não tem nenhuma outra, que não ser grupo de risco, não tem uma doença crônica, não tem um problema respiratório, uma cardiopatia. Então por que esse aluno não pode ir para a aula, né? Então são situações diferentes. E aí, assim, porque aquela criança que já apresentava um quadro de risco, né, já era do grupo de risco, ela vai permanecer sendo do grupo de risco. Né? Agora, o que a gente não pode, e aí é uma questão geral de educação especial que a gente está vivendo hoje, em questão de pandemia, que é essa ansiedade. Mando meu filho para a escola, não mando meu filho para a escola, todo mundo tem. Né? Tá todo mundo vivendo essas angústias. Mas aí a gente tem que pensar também que às vezes o espaço da escola em si é o espaço onde vai acabar tendo menos contaminação, porque lá está tendo controle.
né? Mas ao mesmo tempo, essa criança, ela está vivendo lá, vai na casa de familiar, junto na casa do outro, ou seja, o vírus ele não está só dentro da escola, né? Então a gente tem que ter esse pensamento, ele está circulando em tudo. Então, assim, o que a gente hoje precisa pensar é como agir, né? O que nós vamos fazer? Então, se a gente sabe que nós precisamos manter um período de isolamento, vamos cumprir o isolamento necessário. Se a gente sabe que o meu filho ele tem uma doença respiratória, ele é um grupo de risco, automaticamente essa criança não vai para a escola e ela vai ter assistência EAD, o atendimento EAD. E nem vai ser o atendimento domiciliar, porque o atendimento domiciliar, o professor vai sair e vai até a sua casa, ou seja, também existe o risco de contaminação. Então, vai permanecer o atendimento EAD, né? Que é chamado de vídeo, que consegue fazer essa interação. A gente, quando não tinha essa... né? É o que está acontecendo hoje, que está deixando os pais malucos. Malucos, todo mundo maluco. Os pais e os professores. E os professores, porque assim, a gente fala como se... Às vezes eles falam assim, o professor... Gente, mas o professor também está tendo que aprender a lidar com a tecnologia, né? O professor também está passando por isso, porque o professor também é pai, o professor também tem filhos, o professor também está sobrecarregado com casa para limpar e tudo. Então, assim, o professor também precisou se adaptar a essa nova rotina, né? O professor também está com a vida toda acontecendo. Está todo mundo parado aqui, mas a vida em volta está acontecendo. Então, é uma coisa que está todo mundo tendo que se adaptar, né, a essa nova rotina que veio pra gente. E os professores, todo mundo está assim, ninguém sabe o que está acontecendo na vida dos professores, mas os professores estão estudando muito para saber qual é a melhor forma de levar, né, a educação para esses alunos, né? Tipo, o pessoal, vocês do grupo, né, de educação especial, estão fazendo várias pesquisas, né, vários estudos para poder dar o melhor para essas pessoas, para esses adolescentes que têm essas patologias, né, para o portador de imunodeficiência primária que entra nisso tudo. Então, o professor está trabalhando muito, né? É muito. Assim, eu vou te falar, eu vou falar da minha equipe, que são as professoras do CAI de Anchieta, é lógico. Eu vejo pelas professoras, né, o quanto que elas tiveram que se ressignificar, se redescobrir, né, o quanto que a gente tem assim, precisado de buscar meios para poder aprender, né? A gente teve um amparo muito legal em questão de formação, em questão de termos pessoas da SEMI, né, da Secretaria de Educação, ofertando cursos, dando assistência para a gente, nas ferramentas que foram aplicadas. Porque, assim, tudo mudou, né? E a gente não podia manter a mesma linha de atendimento. Então, as professoras fizeram jogos, fizeram materiais, fizeram sequências didáticas, nós entregamos na casa dos pais, fizeram vídeos. Então, assim, todos os professores, né, eles precisaram se redescobrir dentro de uma tecnologia que às vezes nem a gente entende, nem a gente sabe direito como que ela vai funcionar. Então, assim, prejuízo nós tivemos, mas eu acredito que, eu falo com as meninas, a gente precisa de ver a oportunidade no meio do caos, né? O caos que a gente está vivendo, a gente precisa encontrar oportunidades. E aí, assim, quando a gente pensou que tudo fosse ficar distante, que a gente não fosse manter, a gente descobriu que essa tecnologia de convivência, ela nos aproxima, né? E nos possibilita aprendizagem, nos possibilitou conhecimento, nos possibilitou participar de congressos. Então, quantas coisas a gente pôde aproveitar no momento de caos, né? Tirar proveito do caos. Tudo isso, né, para todo mundo está bem preparado para o que está para vir, né? Por vir. É o método que vai ser usado. E hoje, né, o que estão fazendo pelos portadores de imunodeficiência? Tem alguma lei federal que ampara? Tem alguma lei que vem para poder amparar esse paciente de imunodeficiências primárias e inatos da imunidade no Brasil? A gente tem isso?
Então, tem um projeto de lei, que é o 2407/2020, né? Ele está em tramitação ainda. Ele vai vindo para poder alterar a lei 9.394. Por quê? Ele vai vir incorporar o grupo de imunodepressão para em casos de emergência sanitária, né? Conhecida da forma legal. Ou seja, que esses alunos eles que são casos de imunodepressão, não só alunos, mas o grupo todo, né, faz parte, tanto o sujeito, né, quanto os familiares, eles sejam enquadrados para o atendimento EAD. Porque, assim, elas já fazem parte desse grupo de risco. Então, assim, precisa especificamente, né, esse projeto de lei, ele vem especificamente garantir o atendimento no EAD. Porque, assim, a gente vai ter agora, nesse momento, a gente está vivendo com a questão do Covid. Mas em outros momentos a gente tem a questão do H1N1, que é o vírus da influenza. E aí é o momento que essas pessoas também precisam ser resguardadas. Né? Uhum. Porque é o momento em que a gripe está aí, né, o alto índice da gripe, muita gente é gripada e precisa de ser resguardado também. Então, hoje tem esse projeto de lei que vem para poder ser incorporado na LDB, né? Com um artigo para que regula a oferta de atendimento educacional alternativo para os alunos de imunodepressão, né? Ou em grupo de risco, em caso Sim. de emergência sanitária. Então, ela está sendo aí discutida nesse projeto de lei. Tá? Precisa que a gente tenha garantido os alunos e dos seus familiares. Então, assim, não é só para os alunos, é também para os familiares. Tá? E aí precisa assim, da gente estar tendo conhecimento dessa lei, precisa que as pessoas, acredito que tem que fazer a votação para que ela seja incorporada. A gente precisa voltar o olhar para essas situações da imunodepressão. E o que o paciente, né, que nós, pacientes, familiares, podemos estar fazendo para que essa lei seja aprovada mais rápido? A gente pode entrar no site, eu vi aqui que colocaram o site aqui, a gente pode estar, depois a gente coloca também nos nossos canais, a gente entra no site e opina por essa lei, para que essa lei seja aprovada o mais rápido possível, né, para ela entrar em vigor o mais rápido possível. Isso é muito importante. Então, nós vamos colocar em todos os nossos canais o site, o número da lei, que é a 2407 2020. Ótimo. Então, vamos deixar lá tudo. Nós vamos começar a fazer essa divulgação, né? Que o nosso trabalho é esse, é trabalho com divulgação, levando informações, né, para os familiares, e nós temos, assim, um imenso prazer em recebê-las, né, que são essas pessoas, os médicos, né, e agora nós temos vocês também que estão junto conosco, fazendo essa divulgação, porque isso é muito importante. O nosso canal é um canal aberto, um canal de informação, então todas as informações que venha a envolver o paciente com refinados da imunidade, a imunodeficiência primária ou imunodeficiências secundárias, outros tipos de imunodeficiências, também vamos falar sobre esse assunto, né? Porque mais informação, as pessoas têm mais facilidade em estar resolvendo essas questões que parecem serem muito complicadas, né, Renata? A viver o dia a dia nesse período que a gente está vivendo, né? A gente está num período assim de autoconhecimento, né? Um período acho que da gente estar o tempo todo se ressignificando, da gente estar se redescobrindo como pessoa, como profissional, né, Magá? Porque assim, cada hora surge uma coisa nova, cada hora não a gente vai conseguir voltar, não a gente não vai, e aí aparecem outras situações. Então, assim, é um tempo em que a gente precisa estar conhecendo, que a gente precisa estar lendo, estar buscando conhecimento, né? Principalmente quando a gente fala da imunodepressão, da imunodeficiência. Né? Às vezes a gente fala para ver a criancinha assim,
Ah, tá sempre doentinha, tá sempre espirrando. Hoje, depois eu conheci Miguel, que eu vejo, filha de amigas minhas, sempre muito gripadinhas, eu falo com elas, faz esse exame tal, faz o exame tal, que não sei o quê, vê se existe, porque assim, às vezes a gente não conhece, né? Isso. E a falta de conhecimento, ela nos leva a não buscar. Então, a partir do momento em que a gente tem esse conhecimento, que existe a possibilidade de uma situação que é a questão dessa imunodeficiência, de sempre estar gripadinho, de sempre estar doentinho, né? Uma criança que está sempre doentinha, pode existir algo aí. É importante essa divulgação, é importante esse conhecimento, né? Miguel foi a primeira criança. Oi? Vamos chamar as pessoas, né, para abraçar a Sim, nossa causa, né? sim. Vamos São as chamá-los. doenças raras. A gente precisa entender que o nosso público de educação especial ele vai ficando cada vez mais amplo, né? Os alunos que têm doenças raras, a gente precisa entender isso. A educação especial, ela não é apenas para os alunos com deficiências, síndromes. Os alunos que têm doenças raras, eles precisam também fazer parte da educação especial. Pelo Com tempo de isolamento que eles ficam, pelo tempo que eles ficam, às vezes, no CTI, na UTI, e eles vão perdendo o processo deles de desenvolvimento. com Né? certeza. E aí eles vão tendo atraso no desenvolvimento global, na coordenação motora, depois a fala, e aí vai ocasionando outros prejuízos ao longo do desenvolvimento dele. Então, É verdade. precisa que esse aluno seja atendido pela educação especial. Ah, que ótimo, Renata. Eu agradeço muito, né, por você ter aceitado esse convite de hoje. Isso, assim, gratificante, né? Ter você falando a respeito disso, para mim, mais do que nunca, né? Porque vivenciei isso, essa luta de conseguir esse atendimento, e eu sempre quero levar informações, né? Como nós, do nossos canais Vivendo com IDP, nós sempre estamos aqui levando as informações, tentando, né, fazer com que as pessoas sofram menos, porque nós já passamos por essas dificuldades, então o nosso papel, o nosso objetivo é esse, é levar a informação. E eu queria que nosso tempo está acabando. Deixa uma mensagenzinha rápida aí, Renata, para os nossos pacientes, para os nossos queridos. Então, acho que é um momento de não desistir, né? É um momento de muita luta, mas de uma luta pacífica, né? A gente tem que nos empoderarmos dos nossos direitos, termos conhecimento dos nossos direitos, lutar por uma inclusão, lutar pelo direito de equidade, de respeito, porque não é só a garantia do direito, a gente tem que lutar pela qualidade desse ensino, pela qualidade de vida das nossas crianças, né? Porque o que a gente às vezes fala assim, tá na escola, mas não é estar na escola, é participar da escola, é a busca por uma inclusão de qualidade, é o respeito, a empatia. Então, assim, falem, né? Não tenham vergonha de falar e de pedir. Cheguem na escola e conversem, expliquem para os professores. Às vezes parece que é difícil, mas não é, né? O acesso às secretarias de educação, elas estão ali para nos atender enquanto pais de alunos. Vão às secretarias. Eu digo que a Secretaria de Educação de Anchieta, ela é aberta, né? Nós temos acesso aos profissionais, acesso ao secretário. Hoje, nem tanto, nós estamos na pandemia, mas então a gente diz a questão dos riscos. Mas procurem as pessoas, né? Façam Sim, uma luta branda, né? Façamos uma luta sem guerra, mas uma luta que a gente luta pela igualdade, pela justiça. E assim, vamos nos unir, né? Todo mundo junto. A educação especial, a gente tem que falar assim, um largando a mão do outro, um puxando o outro, e são descobertas novas, né? E aí a gente está nessa luta diária, nessa resistência, nessa persistência, para que a gente possa ter uma educação de qualidade, um ensino de valores, e que os nossos alunos de educação especial eles sejam sujeitos, né, ativos dessa sociedade que a gente está vivendo hoje. então aqui te agradecendo, Renata. Tem um monte de gente agradecendo.
aqui, tá? Porque você é muito especial. Parabéns pelas informações, tá? Tem muita gente aqui. Obrigada. E em nome, né, da família, Vivendo PTP, eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, tá? E se tiver informações, você pode passar para a gente. E se alguém tiver dúvida, vai ficar gravado, né? Pode estar fazendo uma pergunta lá no vídeo, que assim que puder, a Renata vai estar resolvendo, respondendo. E nós agradecemos de coração, tá? Por você estar aqui conosco hoje. Gente, ó, Eu que agradeço, Magá. um Um beijo, beijo, obrigada e boa noite. muito obrigada pela companhia. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.